Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, vamos iniciar, meu Deus, o segundo estudo, meu Deus, a segunda lição. Meus irmãos da igreja, o Senhor possa estar abençoando, me capacita a ensinar, capacita eles, meu Deus, a absorver a Tua palavra, a aprender. Que eu possa estar trabalhando no coração deles a partir disso, Senhor, que eles possam ser fortalecidos, edificados, e que eles possam estar aprendendo mais e mais, Senhor, que eles possam estar futuramente ensinando a outras pessoas, Senhor, ensinando a Tua palavra, a Tua verdade, e tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Abençoa poderosamente, é isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? No primeiro estudo a gente falou sobre a Bíblia. Nesse segundo estudo a gente vai falar sobre Deus. E o texto bíblico aqui está escrito assim, em Tiago 4:8. Tiago 4:8 está escrito assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você está vendo? A primeira coisa que a gente tem que aprender aqui. Nunca Deus vai se achegar a gente. Deus sempre pede que a gente venha se achegar a Ele. Chegai-vos a Deus. A gente tem que se aproximar de Deus primeiro e depois Ele vem. Ele quer sempre que a gente tenha uma atitude humilde de chegar perto dele. Igual Jesus falou: aqueles que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Tem muita gente que fica esperando dentro de casa que Deus vai vir a vida dela. É muito cômodo, né, as pessoas ficarem dentro de casa e achar que Deus vai fazer alguma coisa na vida dela. Às vezes Deus faz por misericórdia, mas não vai ser sempre assim. Mas vamos começar o texto escrito aqui, ó. Conforme que está escrito em Efésios 2:12, no tempo em que você não havia recebido ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, vivia sem Deus e no mundo. Por isso, todo novo crente deve imediatamente, após aceitar a Cristo, começar a conhecer o seu Senhor. É sempre nesta ordem: primeiro vem o ato de fé, depois a busca do conhecimento de Deus. Do ponto de vista humano, você teria de conhecê-lo bem antes, para depois crer nele, mas no caso cristão é diferente. Ele nasce e vive espiritualmente pela fé em Deus. Os seus conhecimentos deverão se submeter à fé e nunca o contrário. Isso aqui é muito importante, gente. Com Deus é o contrário. A gente precisa primeiro agir pela fé para chegar perto de Deus, para depois começar a conhecer Ele. Você já tem que confiar em Deus antes de conhecer Ele. No caso da gente como ser humano, com outras pessoas é o contrário. Você confiar numa pessoa, você tem que conhecer ela bem primeiro, para depois você confiar. Com Deus a gente tem que fazer o contrário. Pela fé a gente tem que se chegar perto de Deus, e aí que a gente vai começar a conhecer Ele, e a gente vai começar a se fortalecer. Continuando, o Senhor deseja que você agora entregue a Ele todas as áreas da sua vida. Confie plenamente nele e, se é possível, se conhecê-lo bem. Então tenha o desejo de obter o conhecimento divino. Olha o tal negócio. A gente tem que entregar tudo na mão de Deus, irmãos. Tudo, toda a nossa vida. Tem gente que quer Deus só para algumas coisas. Não funciona com Deus. Ou a gente dá 100% da nossa vida para Jesus, ou Ele também não aceita mais. Ele quer ser Senhor da nossa vida. Ah, Deus, só cuida do meu casamento, o resto da minha vida eu faço do jeito que eu quero. Tem gente que é assim na igreja. Vem para Deus só para Deus cuidar daquilo que ela está com problema. O resto ela não quer obedecer a Deus. Então não funciona com Deus. Amém? Vamos continuar. Para entender o mundo em que vive, ter senso de direção, edificar-se interiormente, saber qual é a sua missão nesta vida, você tem que conhecer a Deus. Talvez você tenha várias ideias a respeito do Senhor, mas elas devem corresponder àquilo que é dito sobre o Criador. E mais, a compreensão que o crente pode ter sobre quem é o Todo-Poderoso é consequência da revelação que o Onipotente deu de si mesmo. Você já estudou na lição anterior que a revelação de Deus se deu através da Bíblia, uma manifestação com linguagem compreensível a todas as pessoas, mas jamais alguém teve a compreensão total do Onipotente, pois o que se pode conhecer de Deus está além da capacidade humana. Para por aqui um pouquinho. Quer conhecer a Deus? Sem a Bíblia você nunca vai conhecer a Deus. Tem gente que acha que
Tem igreja que fala que nem da Bíblia precisa. Eu vi um missionário falando que ele foi numa igreja, os missionários que trabalhavam com ele na África foram numa igreja, e era a Igreja do Espírito Santo. Ia inaugurar a igreja grande, muita gente. Ele disse que esses missionários foram convidados, vamos assistir o culto, né? De inauguração da igreja. Aí disse que teve louvor, tudo. Aí quando ia para entrar o pastor, agora vai vir nosso líder aqui. O nosso líder está entrando, o Espírito Santo. Só que era um homem. Disse que ele era a encarnação do Espírito Santo. E ele falou assim: irmãos, não preciso da Bíblia, eu sou o Espírito Santo. Ele falou: está escrito isso na Bíblia? Que a gente precisa da Bíblia? Por que Deus deixou a Bíblia? Isso que é incrível. Muitas vezes a gente vai em igreja que o pastor nem abre a Bíblia. Está errado. Se você quer conhecer a Deus, Deus deixou a Bíblia. Crente nenhum vai conhecer a Deus sem ler a Bíblia. Ninguém vai conhecer a Deus. Através de você praticar, que você vai ter mais comunhão com Deus. É o que eu já falei em outros cultos. Para ter intimidade com Deus, a gente tem que orar a Deus e conhecer a palavra do Senhor. Esta lição se propõe a lhe ajudar nesta aprendizagem, a qual deve durar por toda a sua vida. Conhecendo Deus através das suas qualidades. Deus tem muitas qualidades através das quais Ele se identifica com os homens e ao mesmo tempo torna-se diferente em todos os seres espirituais. Você descobre quais são as qualidades de Deus ao conhecer os seus nomes. Deus mesmo se revela e faz-se conhecer ao proclamar o seu nome. Leia Êxodo 6, 2, 3. Vamos lá, deixa eu pegar a Bíblia aqui para a gente consultar. Êxodo 6, segundo livro da Bíblia, foi de Gênesis 6, 2 e 3. Amém? Êxodo 6, versículo 2 e 3. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. A gente vai ver que Deus ele é conhecido por vários nomes: Todo-Poderoso, Senhor, Onipotente, são vários nomes de Deus. Mas vamos continuar, na outra folha está escrito assim, pega a página 2. Por que conhecer o Senhor pelo nome? No caso de Deus, é muito mais do que o conjunto de letras do português ou de qualquer outro idioma. É o nome que revela aos homens as qualidades do Criador. Além disso, é uma maneira de se responder quem é o Todo-Poderoso. Aí está aqui alguns exemplos aqui, ó. Eu não vou abrir todos os versículos da Bíblia aqui, mas depois vocês leem em casa. Vocês leem na casa de vocês. O seu nome deve ser invocado na adoração. É o que a gente faz aqui na igreja. Quando a gente está louvando a Deus, ou está adorando, está orando, a gente invoca o nome de Deus. A gente fala o nome de Jesus, a gente fala Deus, a gente fala Pai, a gente fala Senhor. Tem que ser invocado. O seu nome deve ser temido. Hoje vocês aprenderam isso aqui. É o temor de Deus. Moisés tinha temor de Deus, o sumo sacerdote tinha que ter temor de Deus. O seu nome deve ser louvado. É a mesma coisa. A gente tem que louvar a Deus e agradecer a Deus por todas as coisas. O seu nome deve ser glorificado. Quer dizer, tem que dar glórias ao nome de Deus. E por fim, o seu nome não pode ser tomado em vão. Quer dizer, a gente não pode ficar usando o nome de Deus para qualquer coisa. Tem muita gente que está usando o nome de Deus para fazer qualquer coisa, para justificar qualquer coisa que está fazendo. Não, a gente não pode tomar o nome de Deus. Se a gente está fazendo uma coisa certa que é para Deus, a gente usa o nome de Deus, mas se não, não deve ser usado. O seu nome não deve ser profanado nem blasfemado. Hoje muita gente está zombando de Jesus, muita gente está zombando de Deus, né?
pode ser feito isso. O seu nome deve ser santificado e bendito. É o que a gente ora na oração do Pai Nosso, né? Que seja bendito, seja santificado. Mas vamos continuar. Na Bíblia, os nomes de Deus mais comuns são Deus. Quando você o encontra no texto bíblico, ele fala do seu poder criativo e total. Quer dizer, aquele que fez todas as coisas. Senhor ou Jeová é Deus relacionado com pessoas para ajudá-las e salvá-las. O vocábulo Deus, com outras combinações como Altíssimo, Suficiente, Eterno, Conosco, revela as qualidades do Senhor e mostra a sua maneira de agir entre as pessoas. Senhor, no sentido de governador, dominador, é aquele que exige o serviço e a lealdade do seu povo. Depois que eu já falei, Deus ele tem que ser o nosso Senhor. Ah, Senhor Jesus, você está falando Senhor Jesus, então você tem que obedecer Ele. Está cheio de gente na igreja que fala Senhor Jesus, mas faz o que ela quer. Pastor, Senhor Jesus e Deus é o mesmo, né? Sim, Senhor Deus, tem gente que fala Senhor Deus. Senhor Deus. Mas quando coloca Senhor na frente, você está querendo dizer que Ele é teu dono. Você está entendendo? Entendi. Então quando eu falo Senhor é aquele meu dono. É meu dono, é Ele que manda na minha vida. Por isso que eu falei, tem muita gente que fala Senhor Jesus, mas ela faz o que ela quer. Então na verdade ela não está falando da boca para fora. Ela está usando o nome de Deus em vão. Isso que também é tomar o nome de Deus em vão. Porque ela está falando com a boca dela que Jesus é o Senhor dela, mas ela não obedece o que Jesus fala. Então está errado. Então por isso que tudo que a gente fala, a gente tem que pensar o que a gente está falando. Tem que tomar cuidado. A Bíblia fala, não faça um voto para depois não cumprir. É melhor você nem fazer o voto para depois você não cumprir. Então tem gente que fala, Deus, eu prometo isso, eu prometo. E depois não faz nada. Se a gente prometer fazer um voto para Deus, voltar para trás, isso. Depois É pior do que, é melhor você não ter feito nada. Porque Deus nunca faça voto com Deus que você acha que você não vai cumprir. A Bíblia fala, fica quieto. Porque depois Deus castiga. É sério, as coisas de Deus são sérias. É que, infelizmente, hoje em dia não é ensinado esse tipo de coisa. Não entendi. Eu não ensinei nada mesmo, eu não sabia disso. Isso está escrito na Bíblia. Voto com Deus é uma coisa séria, você está fazendo um compromisso. É a mesma coisa você assinar um contrato com uma pessoa e fazer um cumprir o contrato que você fez com ela. Ou você assina na empreiteira lá, vou trabalhar a partir de amanhã, a partir das 8 da noite, às 8 da manhã. E chega às 8 da manhã, o tanto está te esperando lá e você não acontece. Ele vai ficar alegre com isso? Ele vai adorar você. Então, se com um tantocho a gente tem que ter temor, a gente tem que ter respeito, imagina com Deus. Mas vamos continuar. E está escrito aqui, Pai, mostra que todas as coisas do ser humano foram criadas por Ele, estão debaixo de sua proteção. Quer dizer, quando a gente chama Deus de Pai, a gente está falando que Ele é nosso Pai, que nós somos filhos dele, e como filhos, cai na mesma coisa. O filho tem que obedecer ao pai e à mãe, não tem? A gente tem que obedecer a Deus. É fácil obedecer a Deus? Não é. Se alguém falar para mim que é fácil obedecer a Deus, eu falo, desculpa, você não sabe o que é obedecer a Deus, porque não é fácil. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Nossa vontade de fazer o que é o contrário da palavra de Deus. Mas essa que é a nossa luta. Por isso que eu falo, você quer saber se você é crente de verdade? Vocês querem saber se você é crente de verdade? Se você tem uma luta dentro de você, em fazer a tua vontade e fazer a de Deus. Tem que ter essa luta. Eu não queria fazer isso, mas Deus está falando a palavra dele que tem que fazer, tem que fazer. Quando você não tem luta nenhuma, você peca à vontade, sem pensar, sem se preocupar, sem ficar com peso na consciência, porque a pessoa não tem nada de Deus na vida. Não tem nada. Deus não está trabalhando na vida. O Espírito Santo não está nela. Você quer saber se o Espírito Santo está na tua vida? Você vai fazer alguma coisa errada, te acusa. Ou se você fizer, você vai ficar com peso no coração. Porque se a pessoa não sente nada disso,
punição quanto na vida. Por exemplo, a blasfêmia do Espírito Santo, que muita gente fala, que não tem perdão. A blasfêmia do Espírito Santo, irmão, é quando a gente nega Deus toda hora, uma hora ele abandona a gente. Aí não vai pesar o teu coração mais de pecar. Você vai pecar e falar, estou nem aí para Deus, vou fazer o que eu quero. Aí já abandonou. Se você morrer, você vai para o inferno, não tem salvação mesmo. Deus já saiu da... Já abandonou. Já era. Se acontecer isso, já era. Mas vamos continuar. Conhecendo Deus através dos aspectos do seu caráter. Você também conhece a Deus ao estudar que Ele é em si próprio em relação ao universo e aos seres por Ele criados. Tudo isso é chamado de atributos divinos, ou seja, aspectos do seu caráter. Existem os aspectos que só Deus possui, nada há que os lembre nos homens ou nos outros seres por Ele criados. O primeiro é soberania. Significa que Deus é chefe, maioral ou supremo. No universo em que está a Terra, só um dirigente, todo-poderoso. Para você isso é encorajador, porque tem segurança de que nada está fora do controle do Senhor e seus planos são de fato realizados. Leia Salmos 23:16. Deixa eu puxar aqui 23:16. 103:16. Mas acho que não é isso aqui. Eu tenho que ver. Não é 16 não, irmãos. Aqui está escrito 16, mas está um erro aqui. É 19. 119? É 103:19. Versículo 19. Aqui está 103, versículo 16. É 103, versículo 19. Olha o que está escrito aí. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Deus, ele domina sobre tudo. É igual eu falei hoje para os irmãos aqui na pregação. Tudo está no controle de Deus. Não tem nada fora do controle de Deus. Nada. Até um cabelo que cai da tua cabeça, Deus sabe o cabelo que está caindo, quantos cabelos está sobrando, quantos cabelos já caíram num dia da tua cabeça. Deus sabe tudo. Então está tudo no controle. Ele é soberano. Esse negócio soberano quer dizer que Deus ele não precisa perguntar para ninguém o que ele vai fazer. Soberano é que ele manda em tudo. Ele falou, tem que ser feito daquilo do jeito que ele falou. Não tem ninguém acima dele para ele perguntar, entendeu? Mas vamos continuar. O segundo aspecto é a eternidade. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Ele não tem princípio e jamais terá fim. Não se limita ao tempo. Aí vamos para outra página. Porque é eterno e vê o passado e o futuro de modo tão claro como contempla o presente. Nessa perspectiva, ele sabe o que é melhor para a vida do crente. Você pode confiar nele. Leia Isaías 44:6. Vamos lá para Isaías 44. Isaías é um pouquinho para frente de Salmos. Em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, vai ser achar Isaías. 44:6. Amém? Acharam? Isaías 44:6. Olha o que está escrito aí. Achou? 6. Isaías 44. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há Deus. Sabe o que é eternidade, gente? É uma coisa que eu aprendi. Tem gente que pensa que eternidade é um tempo que não tem fim, né?
Não é assim que a gente pensa? Eternidade não existe tempo. Deus está fora do tempo. A gente está dentro do tempo. 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia, uma semana, um mês, um ano. Deus está fora. Não dá para a gente entender isso. É meio difícil da gente entender. Como que pode ser, pastor, sem tempo? Não, mas foi Deus que inventou o tempo. Ele inventou para colocar dentro do universo, mas ele está fora do universo. Ao mesmo tempo que ele está dentro, comandando tudo, mas ele também está fora. Então ele não faz parte do tempo. Igual eu expliquei. É igual Deus está numa bancada. Essas cadeiras aqui é o passado, o computador é o presente e vocês aqui são o futuro. Deus está vendo tudo junto. A gente não consegue ver tudo junto, né? O passado já passou. O presente a gente está vendo agora. O futuro a gente não sabe o que vai acontecer. O ser humano é assim, né? Só que Deus está vendo tudo junto. Então Deus sabe o dia que a gente vai morrer, o que vai acontecer com a gente, Ele sabe tudo já. Então quando Deus, por exemplo, você olha para Deus, você vai fazer uma viagem, por exemplo, Deus, eu vou viajar para tal lugar. Sabe que é bom eu viajar para tal lugar? E Deus fala, não viaje, porque Deus sabe o que vai acontecer viajando. Ele já viu lá na frente que já vai acontecer. Então quando Ele já avisa para você que não é fazer aquilo, porque Ele já sabe o que vai acontecer no futuro. Então por isso que a gente tem que confiar em Deus. Em Deus que Ele fala, não faça isso. Quantas vezes que eu já recebi livramento de Deus? De Deus ter falado, abandona isso, não faz isso. E depois você vê que realmente, por exemplo, um exemplo que eu dou é quando eu vim para o Japão a primeira vez. Eu vim em outubro de 95 para o Japão. Eu tinha meus amigos lá no Brasil. Amigos, sabe aqueles amigos que você vai viajar junto, no final de ano vai viajar com os amigos, vai para a praia. Amigo que está sempre junto. Só que eu viajei em outubro, aqui para o Japão. Em dezembro, esses meus amigos foram para a praia viajar. E aconteceu um acidente no carro com eles. Foi tudo parar na UTI. Se eu estivesse no Brasil, se eu não tivesse ido para o Japão, eu ia estar junto com eles. Então Deus, Ele se antecipa. Deus sabia que ia acontecer um acidente lá em dezembro. Então em outubro Ele já falou, vai para o Japão. Então a gente viu trabalhar de Deus. Ele já sabe o futuro. Isso aqui é a eternidade. Isso é o que quer dizer que Deus, Ele é eterno. Continuando, a onisciência de Deus é o terceiro aspecto divino. Deus possui todo o conhecimento que existe. Nada o pega de surpresa. A onisciência do Senhor permite que Ele tenha conhecimento de tudo antes e depois da salvação de cada ser humano. Ele perdoa os pecados do homem e aceita em sua família. Leia Hebreus 4:13. Isso que eu não vou ler, mas entenda o seguinte: Deus, onisciência, que Ele sabe tudo. É igual esse negócio do futuro. Ele sabe o futuro. Ele sabe tudo o que vai acontecer no futuro. Ele sabe tudo que... Por isso que a Bíblia falou assim, que antes do mundo fosse criado, Deus já tinha planejado matar Jesus na cruz. Oferecer Jesus como sacrifício para salvar a gente. Porque antes de ser criado o mundo, antes de Adão e Eva ser criado, Ele já sabia que eles iam pecar, que ia acontecer esse monte de coisa, e que Jesus ia ter que vir e ia ter que salvar a gente. Deus já sabia tudo. Então isso é onisciência, sabe? Tudo. Não tem nada que pega Deus de surpresa. Tem gente que fala assim, o pastor deu um exemplo uma vez, uma irmã chegou para o pastor, pastor, eu estou triste, pastor. Por que, irmão, você está triste? Não, que eu decepcionei a Deus. Eu fiz uma coisa que Deus acho que não gostou. Ah, irmão, você está triste por causa disso? Aí o pastor fala assim, irmão, como que você pode decepcionar Deus, irmão? Você decepcionar Deus é quando você faz alguma coisa que a pessoa não esperava que você ia fazer para ela, não é isso? Você tem uma amizade muito grande com alguém, que a pessoa faz alguma coisa com você não esperava que aquela pessoa ia fazer isso. Mas Deus sabe todas as coisas, como que Ele vai se decepcionar com a gente? Se amanhã a gente vai pecar contra Deus, Deus já sabe que a gente vai pecar contra Ele amanhã. Então não tem como pegar Deus de surpresa. Ele já sabe tudo. Então o pastor explicou para o seu irmão,
Não se preocupa, Deus não está desesperado com a irmã, não. Deus sabia que a irmã ia pecar. Tem que pedir perdão na hora. Né? Só pedir perdão. Pede perdão. Terminou? Está acabando. O quarto aspecto divino é onipresença. Significa que Deus é infinito e está presente em todo tempo e espaço. Ninguém pode se esconder da sua face, mas a presença do Senhor deve ser experimentada em todo o tempo, para se receber as suas bênçãos de maneira bem real. Leia Jeremias, esses versículos vocês leem em casa depois, tá? Leia Jeremias 23, 24. Deus tem mais do que o poder necessário para realizar todas as coisas. Isso quer dizer que Ele é onipotente. O quinto aspecto divino. O crente tem certeza da sua salvação, porque o Senhor é todo poderoso. Essa força se manifesta no Evangelho de Cristo, para a salvação dos homens. Veja o que diz a Bíblia em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Isso. Primeira coisa aqui. Está falando que Deus ele é onipresente. Deus está em todo lugar. Tem uma parte de Salmos que o salmista fala assim: se eu for para o mais profundo do abismo, o Senhor está lá. Se eu for para o mais profundo do mar, o Senhor está lá. Se eu for lá para o céu, o Senhor está lá. Se eu for lá para a montanha, a gente não tem como escapar de Deus. Deus está em todo que é lugar. A gente não tem como escapar. Se a gente for até para um outro planeta, para outra galáxia, Deus está lá também. Não tem como a gente escapar de Deus. Não tem. E Deus, isso que eu estou falando aqui, Deus ele está fora do tempo, Deus ele está até no nosso passado. Vou dar um exemplo. Isso é uma pastora que ela ajuda pessoas que têm vícios, né? Traumas, tiveram traumas de infância. Por exemplo, a pessoa foi violentada na infância e por causa disso ela teve problema com sexualismo, teve problema com alguma coisa assim na vida sexual. E essa pessoa, ela guarda esse tempo todo na vida dela. Sabe o que essa pastora faz para ajudar essas pessoas a consertar esse trauma que ela teve, por exemplo, quando era criança? Ela começa a conversar com a pessoa e fala: quando que aconteceu isso na sua vida? Eu tinha 6 anos. Com quem que foi? Foi com o meu padrasto. Ele fez isso. Então ela fala assim: então volta lá naquele dia lá, no pensamento, né? Ela fala para a pessoa: volta naquele dia. O que você está vendo agora? Estou vendo o meu padrasto. O que ele está fazendo com você? Está fazendo isso. Sai daí, não consigo sair, está me segurando. Você está precisando de ajuda, doutor? Jesus, ele não está dentro do tempo, ele pode ir no teu passado agora. E ela fala assim: pede ajuda para Jesus agora. Jesus vai te ajudar agora. Diz que a pessoa sente aquilo. Pega na mão de Jesus. Diz que a pessoa, com o olho fechado, ela fecha a mão assim, pela fé. Como se ela tivesse sentindo que Jesus tivesse voltado daquele passado dela e estivesse arrumando tudo aquilo. Diz que as pessoas são transformadas através disso. Volta lá no passado da pessoa, aquele trauma. Muita gente só fica de trauma que teve no passado. E Jesus tem poder de voltar lá naquela situação, naquele ambiente, e mudar aquela situação. E as pessoas conseguem ter a vida normal depois disso. Então é uma coisa boa, né? Incrível. E fala que ele aqui, nesse mesmo parágrafo, fala que Deus ele é onipotente. Deus fez todo o universo. Se você for estudar sobre o universo a gente não tem nem ideia do tamanho do universo. Então a gente vai saber o tamanho do nosso Deus. E vamos continuar aqui. Deus mostra a sua onipotência através do seu poder de criar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando estava falando aqui que Deus criou os céus e a terra, que Ele criou todo o universo. Criou tudo. Vamos continuar. O Criador preserva todas as coisas, cuida e manifesta a sua providência para o crente pela sua onipotência. Quer dizer, todo o poder está na mão dele e ele cuida de tudo. Aí você lê na sua casa, Hebreus 1:3 e Filipenses 3:20 e 21. O sexto aspecto divino diz que ele é imutável, jamais muda em sua natureza e aspecto, será sempre bom, justo e verdadeiro. Você pode crer nas suas promessas, porque ele cumpre todas. Nele podemos confiar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele, não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 23:19. Está aqui para terminar. Deus ele não muda. A gente muda, né?
Por isso que a gente se decepciona com as pessoas. Você confia na pessoa hoje, amanhã a pessoa está te traindo. Por quê? Porque ela mudou. Mas Deus ele não muda. Se Ele prometeu, Ele falou que Ele vai salvar a gente, Ele vai salvar a gente. Se Ele prometeu para você que Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua vida. Isso que a gente tem que ter confiança em Deus. As pessoas às vezes pensam que Deus é igual às pessoas, que elas mudam. Porque até um filho nosso pode mudar com a gente, até um pai, uma mãe pode mudar com a gente. Mas a Bíblia diz que Ele não muda. Em Isaías está escrito: ainda que uma mãe que amamenta o seu filho no seu peito, se esquecer do filho que está amamentando, que é uma coisa que é impossível, né, irmão? A irmã que foi mãe sabe. Você consegue esquecer do filho que você está amamentando? Não tem como. Mas Deus ele fala: se ainda que essa mãe se esqueça desse filho, eu não me esquecerei de ti. Que é uma coisa sublime. Muita gente fala que o amor de mãe é uma coisa que não tem maior, né? Maior que o amor de mãe é o amor de Deus. Então confia, tem essa confiança que Deus não muda. Todas as promessas que Ele colocou na palavra dele, Ele vai cumprir. E tudo que Deus usou alguém para falar para você que Ele ia cumprir na sua vida, Ele vai cumprir. Como muita gente já, por exemplo, há muitos anos atrás eu não era nem cooperador, eu era membro da igreja. Veio um pastor lá do Brasil e ele não me conhecia, né? Eu estava sentado no banco assim. E ele olhou para mim e falou: você, eu não sabia meu nome, você de camisa azul, Deus ele vai te levantar como Josué aqui nessa nação. Ele falou assim: eu era membro da igreja, não era nada, não tinha plano de ser nada. Porque Josué, o que ele foi? Um líder. Hoje eu sou líder, sou pastor. E Josué é aquela pessoa que era firme com Deus. Então, assim, desde lá atrás, uma coisa que eu nem imaginaria, eu já estava falando na minha vida. Então, quando Deus fala, Ele cumpre. Ele não mente. É o que está escrito aqui: Ele não é filho do homem para que mente. Ele cumpre tudo o que Ele fala. E do jeito que Ele falou, é assim que vai acontecer. Porque é o que João falou: ninguém pode impedir os pensamentos. Ninguém. O diabo pode se levantar, o inferno inteiro pode se levantar. Ninguém impede. Amém, irmãos? Amém. Então guarda isso no seu coração. Aí vocês podem estar estudando em casa, tem as perguntinhas no final. Tenta responder, se você não conseguir, traz, a gente faz junto. Amém? Vamos terminar com uma oração. Feche os olhos, irmão Deus. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos te louvar e agradecer por mais esse estudo. Deus, é um estudo onde te conhecemos um pouco mais, Senhor. Aprendemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é onipotente, que o Senhor é onisciente, que o Senhor, meu Deus, pode todas as coisas. Tu és eterno e Tu não mudas, Senhor. Nós podemos ter essa confiança que o Senhor falou que vai nos salvar, que o Senhor vai transformar nossas vidas, que o Senhor vai nos levar, meu Deus, para junto de si. Nós podemos ter essa certeza no nosso coração, porque o Senhor tem poder para cumprir todas as palavras que diz. Então eu peço, trabalho na vida dos teus filhos que estão aqui, nas nossas vidas. Cumpre, meu Deus, o teu propósito na vida de cada um, Senhor. E que tudo que acontecer nas nossas vidas seja para honrar, para glorificar o teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.